Se você ainda não viu esse vídeo do Felca, sugiro que você veja. A adultização das crianças também pode causar transtorno de obesidade. E foi muito o meu caso. Pra quem não sabe, eu sofri abuso sexual dos meus 8 aos 11 anos de idade. E a sexualização tão precoce, tão novo, trouxe muitos problemas psicológicos pra mim. Tanto que, na fase antes de eu ser abusado, eu era um pau de feira tripla, eu era bem magro. E aí, quando eu comecei a ser abusado, eu comecei a engordar. E ninguém se atentou a isso. Claro, isso não é culpa de ninguém. Porém, depois de muito tempo, depois dos 26 anos de idade, quando eu realmente comecei a mexer nisso, né, eu fui abusado dos 8 aos 11, quando foi realmente revirar esse lixo que estava enterrado dentro de mim, eu fui entender tudo. Eu fui entender que minha obesidade se iniciou com um abuso sexual. Então, a adultização da criança, quando você faz a criança ter uma experiência adulta e retira dela a infância, causa muitos traumas. Né? Eu fiquei muito tempo muito prejudicado psicologicamente, com aquela coisa dentro de mim, medo de contar para os outros, conflito interno, achava que era minha culpa ter acontecido. Eu só fui tratar isso com 26 anos na terapia. E foi muito difícil para mim guardar todo esse tempo, tudo isso. Tanto que foi uma das coisas que me fez, né? Perdi minha virgindade só aos 29 anos, eu era muito confuso nesse sentido, não sabia, aos 8 anos, imagina, dos 8 aos 11, eu nem sabia o que estava acontecendo direito. Então, não só isso, mas também quando você é um pai que não tem limites, você faz pressão psicológica no seu filho, você traz para ele violência de forma precoce, violência muito grave. Não tô falando de você brigar com seu filho, botar ele de castigo, dar uma palmada no seu filho, tô falando de realmente você, abuso psicológico, violência de forma grave, mas são coisas que tiram você do eixo. Né? A minha ansiedade, a minha depressão se iniciou lá atrás. Então, se seu filho está tendo um comportamento alimentar diferente, do nada, muito abrupto, investiga. Investiga, porque pode ser que esse seu filho está sofrendo alguma coisa. Ele não sabe falar. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Ele só está sentindo aqui, ele está traduzindo da forma que ele consegue. No meu caso foi a comida. Então, olhem para os seus filhos. As plataformas têm que se posicionar, as plataformas têm que retirar isso do ar. Porque cada vez mais, e culpabilizar essas pessoas, esses adultos que estão fazendo isso, porque cada vez mais que você tira a infância de uma criança, você faz com que ela seja um adulto frustrado, mal resolvido, porque ela não passou o processo de vida que ela precisava passar. A frustração ela vai acontecer na vida da criança, mas tem que ser algo natural. Ocorrem casos de mãe morrer, pai morrer, família falecer, acontecer crises, por exemplo, uma mãe que mata um filho e outro filho fica órfão, né? A mãe vai presa, como já aconteceu nos Estados Unidos. Esses casos são casos atípicos, isso não pode ser normalizado. Então, tome cuidado com os filhos de vocês, porque o Léo de 200 quilos não se criou aos 23 anos de idade, ele começou lá atrás aos 8 quando foi abusado. Então, parabéns, Felca, porque requer muita coragem falar desses assuntos, e você foi um cara corajoso.